Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação. E comunicação é um assunto bem abrangente e um assunto também muito importante. É notável as dificuldades que as empresas enfrentam por causa de uma comunicação que não flui, né? As famílias, os conflitos geralmente acontecem por causa de uma comunicação muitas vezes não muito eficaz. A programação neurolinguística, ela nos ensina uma forma de comunicar que faz com que a gente consiga criar mais aproximação, criar relacionamentos melhores. E uma coisa muito importante da comunicação é a gente aprender a estar presente com o outro e também usar um tom de voz adequado. Existem pessoas que usam o mesmo tom de voz, elas dão notícias boas ou ruins com o mesmo tom de voz. E isso faz com que a pessoa que está recebendo a notícia, às vezes isso pode dificultar a compreensão. Segundo pesquisas, apenas 7% da comunicação se deve ao conteúdo, às palavras. Mais importante do que as palavras é o tom de voz que eu estou utilizando. Como é que você fala, o que você fala? E nós temos muitos registros, às vezes, que nós carregamos, às vezes, desde a infância, né, por causa disso. Às vezes, a forma que o pai e a mãe falam com a criança, às vezes isso ainda fica registrado e essa criança cresce, vira um adulto e dependendo da forma que o outro está conversando com ela, ela pode acessar essas mesmas feridas. Coisas tipo, não é assim que fala comigo, né? Então, se a criança, por exemplo, ela teve uma experiência na infância com o pai alcoólatra e uma coisa que ela ouviu muito foi a mãe falar, sabe, você não vai ser irresponsável como seu pai. Essa criança, quando ela cresce, a palavra irresponsável, ela vai ter um peso muito maior do que uma criança que não passou por essa experiência, né? Então, quando você fala com a pessoa assim, ô seu irresponsável, uma pessoa pode simplesmente falar, fiz o que eu pude e não tá nem aí. Mas uma outra pessoa pode ficar irritada, ela pode querer revidar, por quê? Porque essa palavra tem um outro peso para essa pessoa. Então ela vai reagir a partir daquilo que ela tem no modelo de mundo dela. Mas ainda assim, não só as palavras, mas o tom de voz, como eu estava falando, né? Se você fala com um tom de voz mais amoroso e usando as palavras certas, você vai conseguir uma conexão muito maior com essa pessoa, né? O seu tom de voz, ele fala muito sobre o que você está experimentando. Você pode falar com a sua equipe assim, vocês já fizeram o que eu pedi? E abaixando a voz no final da frase, isso vira uma ordem. E se você muda um pouquinho o tom de voz, se você fala, eu estou curioso para saber se vocês já fizeram o que eu pedi. Dessa forma, a sua voz fica mais amorosa, fica mais amável, né? Fica mais gentil. E você dá a oportunidade ao outro de participar com você, né, sobre aquilo, de dar um ponto de vista. Muitas pessoas, às vezes, elas conseguem não ser simpáticas porque elas, às vezes, estão usando um tom de voz muito direto, né, e às vezes ríspido, né? Algumas pessoas, se tem na experiência de vida algum problema com pais que gritavam ou professores, se você fala no tom de voz mais alto, essas pessoas podem simplesmente se bloquear, como acontecia lá, né, lá no passado. Então, pense nisso com mais carinho, né? De que forma eu estou falando o que eu estou falando, né? Esse ritmo, o como você está respirando enquanto fala, pode mudar todo o resultado. Então, ao preparar suas reuniões, ao preparar o seu diálogo com essas pessoas que são importantes, pense nisso. Crie um tom de voz que a voz possa abraçar um pouco o coração do outro, falar de uma forma mais amorosa, transformar aquilo que você está sentindo, sabe, em
em um som que possa embalar mais a comunicação. Quando você fala muito rápido ou de forma ríspida, você pode estar machucando as pessoas, porque você não sabe o que tem lá na história de vida dela, na mochila de vida dela. E a gente vai fazer outros vídeos sobre esse assunto. Se fez sentido para você, eu te peço, dê um feedback pra gente, né? Ou compartilhe, ou curta. A minha intenção é só contribuir. Um beijo bem carinhoso para você e pense, você pode variar o seu tom de voz e fazer com que o impacto da sua comunicação seja ainda muito, muito melhor. Muito obrigada.